tarde, Ana Rita. Muito tarde. obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda às nossas M-Talks. Obrigada. Queria lhe perguntar o que é que a Ana Rita faz? Qual é a sua atividade profissional? Eu sou jornalista e crítica. E faz muita crítica? É uma parte mais pequena do meu trabalho, mas está relacionada com o facto de eu viver em Los Angeles e ter aqui a indústria de Hollywood, do cinema, e fazer parte da Critics' Choice Association. Nós entregamos prémios em janeiro de todos os anos, portanto um bocadinho antes dos Oscars. Portanto, eu sou membro votante do braço internacional da organização. Portanto, eu e uma série de outros jornalistas estrangeiros que estão aqui a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu sou correspondente para meios de comunicação portugueses a partir de Los Angeles. O meu principal meio de comunicação para o qual eu trabalho é a agência Lusa. Trabalho também com o Diário de Notícias, com o Dinheiro Vivo, que foi um meio em que eu comecei logo na fundação, e trabalho depois para outros meios mais pequenos, por exemplo, a revista de distribuição Hoje. Colaboro com a equipa da NTech News, portanto vou fazendo várias coisas, aproveitando que estou aqui e que posso cobrir vários. Ok. Então, a parte crítica, o seu trabalho de crítica é relacionado com o meio artístico, se bem percebi. Sim. E o trabalho de jornalismo, trabalho a linha, por exemplo, com o com o Diário de Notícias, também é à base de crítica ou já faz outro tipo de jornalismo? Não, portanto, a minha especialidade foi sempre a área tecnológica. Eu seguia tudo o que era normalmente eletrónica de consumo, portanto, uma Apple, Microsoft, fiz também durante muito tempo, quando trabalhava no Diário Económico, tudo o que fosse CRM, ERPs, portanto, software de gestão, seguia todos os desenvolvimentos nessa área. E, portanto, quando eu vim para os Estados Unidos, era precisamente mais focada na área tecnológica, que é muito forte aqui na Califórnia. Depois, como estou em Los Angeles, comecei a expandir-me e, portanto, a cobrir também o meio do entretenimento, mas também faço muita política. Portanto, faço economia, faço política, política norte-americana, bem visto, claro. Claro. E para a Lusa, cubro a comunidade luso-americana, que é bastante grande aqui na Califórnia. Aliás, é o estado com mais portugueses dos Estados Unidos, que é uma coisa que muita gente não sabe. Só que como a Califórnia é muito grande, estamos muito espalhados e, portanto, é um bocadinho mais difícil haver as concentrações que existem, por exemplo, em Nova Iorque, em Newark, em Nova Inglaterra, tudo isso. Claro. A Ana Rita há quanto tempo reside aí em Los Angeles? 9 anos. 9 anos. Mas é portuguesa, a Ana Rita é portuguesa. Sim. E o que é que a levou a sair daqui de Portugal e enverdar por essa aventura pelos Estados Unidos? O que é que a levou a decidir a sair daqui? Bom, como eu referi, eu sempre escrevi sobre tecnologia e eu vinha várias vezes por ano aos Estados Unidos cobrir conferências. Por exemplo, uma das que eu me recordo com mais entusiasmo foi a apresentação do iPhone original. Eu estive no Moscone Center em São Francisco, quando Steve Jobs, que ainda era vivo, claro, apresentou o iPhone e, portanto, eu vinha várias vezes fazer esses eventos e comecei a gostar bastante da Califórnia, da forma como as coisas são feitas aqui. E era uma curiosidade que eu tinha. E cheguei a uma certa altura, foi para aí uns 2 anos depois do Fundo Monetário Internacional, depois da Troika ter começado a intervencionar Portugal, as coisas não estavam extremamente otimistas e eu pensei, bom, é uma altura, se há alguma altura para tentar, é agora. E, portanto, eu queria tentar fazer aquilo que já fazia, mas estando diretamente na fonte. Portanto, todas as empresas que eu cobria, em vez de vir aos Estados Unidos várias vezes ao ano, estar aqui, poder ter maior acesso e experimentar. Vim com a mentalidade de vamos ver se dá. Se não der, olha, voltamos para Portugal. Portanto, foi assim um bocadinho a aventura. Pois. Hoje em dia eu olho para trás e penso, isto se calhar foi um pouco impulsivo. Olha,
Como é que foi recebida nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um bocadinho a fama, digamos assim, de não ser fácil entrar no país, não ser fácil. Não são, eles têm fama de não receberem muito bem, como os portugueses, não é? Que estamos aqui e recebemos toda a gente. Como é que foi consigo? Foi bem recebida? Que dificuldades é que sentiu? Bom, é assim, isso depende da parte dos Estados Unidos para onde vamos. Eu vim para a Ah, Califórnia, que é um estado multicultural, especialmente Los Angeles, onde a maior parte das pessoas que vivem aqui vieram de outros sítios. Portanto, eu não senti propriamente nenhuma resistência naquela altura. Também vim porque, entretanto, conheci já aqui algumas pessoas, portanto, não foi completamente cair de paraquedas, essas pessoas ajudaram enfim, a explicar como é que abro a conta num banco, como é que faço, como é que vou pedir um número de segurança social, como é que começo a viver aqui com um mínimo de, não é? Há coisas de logística que nós precisamos e, claro. portanto, essas pessoas ajudaram-me, isso foi bastante importante, porque uma das coisas que eu sinto é que, vivendo em Portugal, nós temos a sensação de que conhecemos bem os Estados Unidos por causa de toda a culturização que temos a partir dos filmes, das séries, da música, portanto, toda a cultura pop que nós recebemos, que nós consumimos, e muitas viagens, não é, que fazemos, e sentimos que conhecemos bem isto. E depois, quando eu cheguei, eu percebi que não era bem assim, que há muita coisa que não se tem noção até ao momento em que se vai viver. Mas, de uma forma geral, senti-me bem recebida. Não senti que houvesse resistência. Aqui de facto é uma cidade de braços abertos para toda a gente. Por outro lado, Los Angeles também é um bocadinho assim. Quando se chega aqui, não interessa de onde se vem, não interessa qual é o nome, qual é a língua que se fala, interessa o que é que se vai fazer. E há um bocadinho também a mentalidade de ninguém quer saber, vira-te. Ninguém está assim tão preocupado. Virem-se. Portanto, não cheguem aqui a pensar que vão ser Que é fácil. o rei do pedaço, não é? Porque não há. Los Angeles, o condado, tem 10 milhões de pessoas. Tem o tamanho de Portugal, o condado de Pois Los é. Angeles. Portanto, e há muita gente a entrar e a sair. Portanto, há um bocadinho também, quem vem de Portugal, e por exemplo, eu vinha de o meio jornalístico português é relativamente pequeno. Portanto, chega a uma altura em que nós já nos conhecemos a todos. Eu trabalhei no público, fui fundadora do jornal I, Mas, trabalhei no Diário Económico, no Semanário Económico, portanto, acabamos por fazer, depois fui parar ao grupo Global Média, o Diário de Notícias e o Dinheiro Vivo, portanto, chegamos a um ponto em que nos conhecemos a todos e já já trabalhámos em vários meios. E aqui é completamente diferente. É como ser Rita, um é peixinho. contactado ou já foi contactado? Sim, um Sim, peixinho na água. não, um Ana Rita, peixinho num grande aquário. pois. Ana Rita, já foi contactada ou no âmbito da sua profissão por pessoas que eventualmente queiram ir para aí, queriam ir para os Estados Unidos, e pedir a sua a opinião, como é que as suas dificuldades, conselhos, já teve algum tipo de contacto neste sentido, uma vez que está aí há tanto tempo? É muito, muito frequente isso acontecer. Eu praticamente, se não todas as semanas, pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, eu recebo uma mensagem de alguém que quer vir para os Estados Unidos e pergunta-me como é que há de fazer. E Eu o que é que aconselha? Que sugestões é que costuma dar a essas pessoas ou dicas? Eu primeiro tento perceber o que é que querem vir fazer, porque Los Angeles, a Califórnia e os Estados Unidos no global são um bom mercado para certo tipo de profissões e certo tipo de ambições. No entanto, há uma quebra da qualidade de vida noutros aspectos. Portanto, depende daquilo que a pessoa está a fazer em Portugal. Por exemplo, um advogado que esteja em Portugal não faz muito sentido tentar vir ser advogado para Los Angeles. Há todo um processo que tem que fazer. Não vai ser imediato, não vai começar logo a ganhar dinheiro, é difícil conseguir o visto, portanto, há muitas dificuldades, é uma coisa que eu não aconselho, a não ser que esse advogado se queira especializar em defender celebridades, ou seja, que haja uma coisa muito específica que queira vir fazer, que só consegue fazer nos Estados Unidos. Um músico, um pintor, um escultor, sei lá, um especialista em professor em clarinete, que de facto queira Uhum.
fazer alguma coisa que faça sentido aqui e que expanda as suas oportunidades, então aí eu digo que sim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que me pergunta por dicas e sugestões quer vir porque acha que é o sonho americano, vai fazer muito dinheiro começando a conduzir um Uber. E eu digo sempre, não façam isso. Não façam isso porque tem que ser um plano bem estudado, isto é difícil, e largar a vida em Portugal para vir para aqui, não ter seguro de saúde, pagar $150 de seguro de carro por mês, a comida é muito mais cara. Portanto, há uma série de coisas que são melhores e há uma série de coisas que são piores. E isso vai depender do que é que a pessoa vem fazer para aqui. Portanto, é caso a caso. Claro. A Ana Rita ainda tem ligação a Portugal? Costuma cá vir muita vez? Tem uma ligação com o seu país? Claro, claro que sim. Eu costumo dizer sempre que nunca fui tão patriota como desde que deixei Portugal. Tenho bandeiras e mapas por todo lado na minha casa. Ok. Ana Rita, como é que costuma fazer quando precisa de alguma coisa aqui do país? Imagina que uma renovação de cartão de cidadão, ou uma procuração, ou um assunto que tenha cá pendente, como é que resolve? Como é que costuma fazer? Eu deixei a minha mãe responsável. Responsável. Sim. Portanto, antes de vir, o que eu fiz foi tentar perceber do que é que eu poderia vir a precisar. E, portanto, fiz uma procuração, dei esse poder à minha mãe, portanto, ela tem todo o poder para fazer tudo o que é preciso, e várias vezes coisas são precisas, porque eu ainda tenho uma conta bancária em Portugal, portanto, nunca fechei essa minha conta. E há sempre coisas que é preciso fazer e é ela que vai tratando. Quando eu preciso, por exemplo, falar com o meu banco, porque há qualquer coisa que eu tenho que fazer, sei lá, é meio da noite, é durante a tarde aqui, mas é meio da noite em Portugal, está toda a gente a dormir, mas o banco tem uma linha 24 horas. Tenho que falar ao telefone ou por chat, ou assim. É uma coisa que eu acho que já devia estar mais facilitada, sinceramente. Deem-me uma aplicação em que eu possa falar com um bot para resolver certos problemas, porque muitas vezes torna-se difícil fazer esse tipo de coisas, mas normalmente é a minha mãe. Eu vou a Portugal 2 a 3 vezes por ano, portanto, no mínimo uma vez, e este ano, por exemplo, vou 3 vezes. Portanto, continuo muito ligada. Não tem o hábito de recorrer a nenhuma autoridade que se encontra aí nos Estados Unidos, que representa o nosso país, um consulado, uma embaixada, tem algum hábito de contactá-los quando precisa de alguma coisa ou não? Sim, por exemplo, eu estou inscrita no consulado de São Francisco, que fica a cerca de 7 horas de carro, portanto não é para ir lá pessoalmente, de facto é uma viagem, mas o consulado de São Francisco tem permanências consulares, tipo de 3 em 3 meses aqui na nossa área. Portanto, quando eu preciso de renovar um passaporte, um cartão de cidadão, tratar de alguma coisa assim, é a essa permanência consular que eu vou, que é aqui muito mais perto. E funciona bem? Funciona muito bem. Teve enormes problemas durante a pandemia, portanto era impossível conseguir-se uma marcação, por motivos compreensíveis. Depois as coisas tornaram-se bastante difíceis nessa altura, porque já havia muita gente em lista de espera. Eu felizmente não tive que renovar nada nessa altura, senão tinha tido alguns problemas. No entanto, o nosso cônsul, o Pedro Pinto, que chegou em setembro de 2021, desde que eu estou cá é o melhor cônsul que nós tivemos. Não é que os outros fossem maus, mas este, de facto, o Pedro Pinto conseguiu dinamizar e resolver uma série de problemas. Portanto, estou-lhe muito grata. Ele tem ajudado bastante a comunidade portuguesa aqui. Precisávamos de um consulado em Los Angeles, sem dúvida, mas, enfim, é a segunda melhor coisa, é ter consulado em São Francisco. Ana Rita, muito obrigada pelo seu tempo. Gostei muito de falar consigo. Acho que deixou aqui uma imagem dos Estados Unidos, ou pelo menos do estado da Califórnia, um bocadinho diferente do que aquela que temos por cá, não é? E desejo as maiores felicidades. Muito obrigada. Obrigada. E acho que vai ser muito fácil. Está bem, obrigada. Foi um gosto. Ana Rita, com licença, obrigada.